Irmãos, paz do Senhor Jesus, estamos dando início a mais uma aula de subsídios da Escola Bíblica Dominical. Nós somos do Ministério da Assembleia de Deus aqui da cidade de Jundiaí. Meu nome é Amadeu Prado, eu sou presbítero da igreja na cidade aqui de Jundiaí, na igreja do Jardim das Tulipas, setor 6. E pela graça de Deus, estaremos conversando um pouco com os irmãos, com os professores, sobre esta lição, que é a lição de número 5 da Revista dos Juvenis, lição de número 5, que tem o tema Êxodo, de volta à terra prometida. Esse é o assunto da nossa lição, o livro de Êxodo, de volta à terra prometida. Se você gostar do conteúdo, por favor, se inscreva no canal, se habilite para estar recebendo mais conteúdos como esse, compartilhe e também não deixe de comentar aquilo que você gostar da parte de Deus. Vamos então estudar um pouco sobre essa lição. O texto base se encontra em Êxodo capítulo de número 6, versículo 6, e a leitura bíblica em classe em Êxodo capítulo de número 3, versículo 1 ao versículo de número 12. Os objetivos da lição definidos é entender que Deus levantou Moisés levantou Moisés como resposta ao pedido de socorro ao seu povo, ressaltar os milagres do Senhor através de Moisés para libertar os hebreus da escravidão no Egito. E, por fim, destacar a liderança de Moisés, guiando o povo rumo a Canaã e nomeando Josué o seu sucessor. Esses são os objetivos da lição que nós estaremos abordando com os irmãos aqui para discorrer um pouco com os alunos também. Meus queridos, o desafio desse trimestre é levar os adolescentes, os jovens, os alunos a entender de uma forma geral e completa a terem o interesse pelo Antigo Testamento. A verdade, queridos, é que o Novo Testamento ele é mais direto, ele é mais focado, mas o Antigo Testamento eles são símbolos que nós precisamos compreender. E é maravilhoso quando nós compreendemos, porque muitas coisas ali, elas obviamente todas apontam para Cristo, mas algumas coisas ali são um pouquinho mais de interpretação para compreender aquilo que aquilo quer dizer para nós nos nossos dias. Não é literal, mas é símbolo que, trazendo para a nossa vida, agrega muito e traz muito conteúdo para nós. Então o desafio inicial do professor é que o aluno compreenda que tudo que está no Antigo Testamento é símbolo para nós, para que nós possamos aplicar, e tudo aponta para Cristo. Dando, por exemplo, alguns exemplos, nós quando vemos ali o tabernáculo, ali são várias figuras, tudo aquilo ali símbolo de Cristo, né? Todas as coisas ali, por exemplo, a bacia, quando a pessoa tinha que olhar, aquela bacia representa a palavra de Deus, representa a palavra de Cristo, porque a palavra é um espelho para nós. Quando ele ia lavar a mão ali, o sacerdote, ele via que ele também era pecador, e a palavra de Deus é o que nos confronta, nos faz compreender que somos também pecadores e precisamos de um Salvador. Ele, quando lavava sua mão, ele pensava: eu sou pecador tanto quanto esses para qual eu vou ofertar. Então, nós, quando lemos a palavra, nós vemos: eu não sou perfeito, eu preciso melhorar. A palavra é a água que nos lava todos os dias. Então, tudo é símbolo, tudo é maravilhoso no Antigo Testamento. Se nós compreendermos, eu gosto daquele texto de Abraão, quando ele manda que o servo Eliezer vá buscar a Rebeca para Isaac, ali é a figura de Cristo, Isaac sendo simbolizado como Cristo, a Rebeca simbolizando a igreja e o Abraão simbolizando o Deus Pai, e ele manda o servo Eliezer buscar, o que representa o Espírito Santo, buscar a noiva. Nós estaremos um dia encontrando com o Senhor. Então tudo isso, irmãos, é maravilhoso. O Antigo Testamento é algo muito bom, muito maravilhoso, que os jovens e adolescentes tenham essa percepção e consigam compreender isso, que é tudo símbolo e símbolos gloriosos que nos trazem vida para as nossas vidas. Então o desafio é esse, está aí o desafio lançado para os irmãos. Tópico de número 1, Deus levanta um libertador, Deus salva Moisés. Subtópico de número 1.1 é Deus salva Moisés. O libertador é Moisés e Deus o salva. Qual o propósito de Moisés ser salvo de uma forma milagrosa como foi? Eu gostaria que os irmãos trouxessem isso aos nossos adolescentes e jovens, para que compreendam que eles não vieram à toa nesse mundo. Todos nós viemos por um propósito. Qual é o propósito?
Qual é o propósito? Há uma pedrinha branca lá no céu que nós estaremos um dia alcançando. Essa pedra branca, irmãos, é o objetivo pelo qual nós vivemos. Nós temos algo a buscar, nós temos um patamar a chegar. Essa pedrinha branca é o patamar que nós estaremos chegando e encontrar com o Senhor. Alguns demoram um pouco mais, outros demoram um pouco menos, mas todos temos que chegar ao propósito que Deus idealizou para nós. Essa é a concepção, essa é a visão que temos que passar para os nossos alunos, que todos nós temos uma missão nessa terra. E por que nós viemos ao mundo? Nós temos uma missão a cumprir, nós temos algo a fazer. Como sempre digo, nas empresas em que eu presto serviço, eu digo, não estamos aqui para fazer peso na terra, estamos aqui para agregar, trazer algo bom, algo produtivo para a vida das pessoas. E Moisés, ele tinha essa visão, quando nasceu, ele já foi colocado num cestinho, havia uma perseguição contra o povo hebreu, que os irmãos conhecem, o tempo não permite discorrermos totalmente os detalhes, os milímetros da lição, a ideia aqui é trazer apenas um apanhado geral, mas Moisés é colocado no cestinho por conta da perseguição dos hebreus, então ele é conduzido pelo rio Nilo, e quando ele chega em determinado lugar, a sua irmã acompanhando a borda do rio, as margens do rio, ela o encontra e ela faz ali um papel de missionária maravilhoso, e então essa criança que estava no cestinho, Moisés, agora vai de volta para sua mãe e tudo acontece como os irmãos já conhecem. E o mais importante é saber por que é que tudo isso aconteceu. Por que é que Deus permitiu tudo isso acontecer? Porque Deus queria se mostrar a Moisés quem ele era, que Deus o cuidou dele desde o ventre até ele se tornar o que se tornou. Meus irmãos, os nossos alunos precisam ter essa concepção, essa visão de que não vieram à toa na terra, mas estão aqui por um propósito maravilhoso, um propósito fenomenal, um propósito de transformar vidas e de fazer coisas tremendas nessa terra. Essa é a visão que nós precisamos passar para os nossos queridos alunos. Demonstrar os propósitos de Deus, eles se cumprem independentemente da estratégia do diabo. O diabo planejou toda aquela estratégia de matar Moisés, de matar não somente Moisés, mas de matar todas as crianças do Egito, dos hebreus ali no Egito, mas o Senhor tinha uma estratégia ainda maior e melhor, que era salvar o povo hebreu. Tudo aquilo que aconteceu obviamente com permissão de Deus, mas Deus no fundo estava trabalhando, nos bastidores ele estava trabalhando para fazer o que fez, que foi libertar o povo hebreu. Então quando o Senhor permite que Moisés fosse lançado no rio Nilo e depois entregue para sua mãe Joquebede para ser amamentado por ela, para sua mãe Miriam, pela sua irmã Joquebede, pela sua mãe Miriam, ele foi amamentado por ela, pela sua mãe Miriam, ele agora vê, depois de adulto, o que Deus fez na vida dele. Irmãos, a experiência é algo tremendo. Moisés teve uma experiência tremenda desde a sua meninice, a experiência de ser cuidado por Deus desde quando o seu nascimento. Todo adolescente precisa ter experiência com Deus, todo jovem precisa ter experiência com Deus, e nós como professores precisamos despertar neles o interesse de se aproximar de Deus e ter experiências com Deus. Miriam é o exemplo para os adolescentes e jovens, para os nossos alunos, de estrategista que foi acompanhando ali a lateral do rio. Ela não sabia como, ela não sabia quando, mas ela estava na linha, ela estava na rota, ela sabia que algo ia acontecer, porque Deus era com ela e ela tinha essa percepção. Nossos adolescentes, nossos jovens não precisam saber como nem quando, mas o que eles precisam saber é que Deus vai fazer, Deus vai operar. Ao final, Ele vai continuar nos ajudando. Então, é só se manter na condição, é só se manter na posição, não abandonar a fé, não largar, não deixar tudo, mas continuar seguindo em frente até o fim, porque algo maior e melhor tem para cada um de nós e para cada um deles também. Subtópico de número 1.2 diz: Deus chama Moisés. Demonstra que Moisés, embora instruído em toda a ciência, em todo o conteúdo, em toda a informação do Egito, ele não se deixou contaminar com aquilo que ele aprendeu. Aos 40 anos, ele obviamente ficou ali sendo conduzido no palácio, aprendendo todas as coisas que ele aprendeu ali com os egípcios, mas ele tinha muito conhecimento, é verdade, mas ele não deixou que o conhecimento o dominasse, ele não deixou que o conhecimento tomasse conta dele e ele mudasse a sua essência.
Nós precisamos orientar os nossos alunos, queridos professores, a não mudar a sua essência com base no meio. O meio não pode influenciar a essência de cada um deles. Eles podem estar sim na escola, eles podem estar sim no colégio, eles podem estar sim na faculdade, eles podem estar sim numa pós-graduação, numa festa, seja lá qual for, obviamente evitando os lugares prejudiciais, mas eles devem sim estar no meio, porém o meio não pode influenciá-los. Moisés não se influenciou. Nós, como professores, temos que trazer essa tônica de que o meio não pode influenciar a pessoa. A árvore do conhecimento no jardim poderia ser tocada, é verdade, mas ela não poderia ser alimento. Ela poderia ser esbarrada por alguém esbarraria no conhecimento, mas não poderia comer do conhecimento. Ou seja, quando eu como do conhecimento, eu estou deixando que ele me domine, estou deixando que ele faça parte de mim, ele se torne um comigo. Então eu posso até estudar, tocar no conhecimento, mas eu não posso permitir que ele venha me dominar. Então essa é a linha que Moisés, embora aprendeu do conteúdo egípcio, mas não deixou que o conteúdo o dominasse. Assim é e deve ser conosco e com os nossos alunos. Então, a história de Moisés foi marcada desde a sua infância e ele sabia que ele era um hebreu. Você e eu temos um DNA, os nossos alunos têm um DNA de Deus, somos comprados, selados, marcados, e essa marca tem que estar latente, não pode esconder. A zebra, ela pode ir para onde ela quiser, ela é zebrada, ela é preta e branca, ela é marcada. Onde ela for, ela vai ser zebra. Não tem como se tornar um cavalo. Ela é zebra. Onde ela for, ela é marcada. Nossos alunos têm que ter essa concepção também. Demonstrar aos alunos que não é com a nossa própria força que iremos obter êxito. É um ponto que eu anotei aqui, interessante. Por quê, queridos? Porque Moisés precisou, obviamente, padecer um período da vida dele, porque foi fazer algo com as suas próprias mãos. Nunca dá certo quando nós queremos fazer algo com as nossas próprias mãos. Deixar isso muito claro para os nossos alunos, que quando nós partimos querer resolver as coisas de forma rápida, objetiva e muitas vezes afobada e sem esperar a direção de Deus, nunca dá certo, como não deu certo com Moisés. Quando ele pega aquela pedra, ele mata o egípcio aos 40 anos de idade, quando ele vê aquela cena ali em que os egípcios estavam oprimindo o povo, o servo hebreu, ele vai lá e toma as dores, vai lá e mata o egípcio, depois ele com medo vai e foge para o deserto. O medo é natural de um erro cometido. Moisés cometeu um erro, então ele foi levado para o Egito por conta do medo, por conta da situação. Ele foi conduzido por si, obviamente, foi sozinho, mas ele foi porque estava com medo. Então, a consequência da atitude inesperada, a consequência da atitude, digamos assim, afoita, a atitude de querer resolver, talvez se ele tivesse parado para pensar um pouco, ele não teria feito o que fez. Depois que fez, aí vem a consequência. O diabo ajuda a fazer, como diz o ditado, mas não ajuda a esconder. Moisés ficou ali na berlinda. E é claro que Deus tinha um plano com ele, permitiu que ele ficasse 40 anos sendo trabalhado no deserto, onde ele conheceu a sua esposa, onde ele foi aprender ali a apacentar ovelhas, ficou um período passando estágio de 40 anos no deserto, até ele aprender a ser o homem mais manso da terra, como nós aprendemos que ele se tornou. Moisés, o homem mais manso da terra, bateu e matou um homem, mas se tornou o homem mais manso da terra. Então ele foge para o deserto por medo de Faraó. Como disse, o erro naturalmente causa medo. O erro naturalmente causa circunstâncias que nos faz distanciar de Deus, muitas vezes distanciar da palavra de Deus. O erro nos faz achar que nós não temos perdão. O erro nos faz achar que nós estamos condenados ao fracasso. Mas não, Moisés foi encontrado por Deus. Assim como nós podemos ser encontrados por Deus quando nós tivermos um coração voltado para Ele. O erro é natural, infelizmente, às vezes acontece, mas não deve ser o norte da nossa vida, não deve nos nortear, não deve nos conduzir, não devemos ser conduzidos pelo medo. Em um determinado momento, o Senhor aparece para Moisés e o encontra no deserto. Veja, irmãos, Deus vai buscar Moisés no deserto. Esse amor de Deus é tremendo, é algo espetacular, é algo fenomenal. O Senhor encontra Moisés no deserto. E quando ele o encontra, ele encontra de uma forma maravilhosa. Ele faz com que o mato estava pegando fogo ali, mas o mato não se consumia. Eu imagino um arbusto no meio do nada, pegando fogo, no meio do deserto, pegando fogo, e nada acontecia com aquele arbusto. Ele continuava intacto, pegava fogo, mas ficava intacto, ou seja, não se consumia, ele não acabava, ele não gastava, ele não deteriorava por conta do fogo. Irmãos, isso é algo tremendo, não tem como medir esse tipo de glória. E Deus sempre se manifestou com Moisés dessa forma, com poder, com autoridade, com glória. Moisés
precisava conhecer um pouco mais de Deus, e Deus deu essa experiência com ele. Porque eu quero que os irmãos tenham essa visão e passe isso para os nossos alunos, que Deus, quando Ele quer, quando nós queremos Deus, melhor dizendo, quando nós temos interesse por Deus, Ele se apresenta para nós de forma maravilhosa. Nós vamos experimentar coisas que normalmente nós não experimentaríamos se não nos aproximássemos de Deus. Tem um versículo que diz: provai e veja e vede que o Senhor é bom. Provar é como se dissesse para alguém: ó, prova a laranja. Ou melhor, você sabe o gosto da laranja? Ele vai dizer: eu não sei. Então prova que você vai ver o gosto da laranja. Então prova a banana, que você vai sentir o gosto, vai saber o paladar, a textura, você vai poder dizer se é bom ou ruim se você provar. Deus obviamente, se nós nos aproximarmos dele, seremos e veremos quanto ele é bom. Moisés tinha que ter essa experiência com Deus, então nós precisamos passar isso para os nossos alunos, que eles precisam ter experiências com Deus e eles vão sentir e ver como Deus é bom. Queridos, Deus é bom, mas é preciso que nós provemos dele. E essa concepção que eu gostaria que os irmãos passassem para os nossos alunos, que Deus é bom, mas é preciso provar para que vê. Então, ainda no deserto, o Senhor encontra com Moisés, na sarça que pegava fogo, mas não se consumia, essa coisa milagrosa e maravilhosa. Deus não desiste daquele com quem tem um chamado para servir. Moisés foi lembrado por Deus, onde ninguém mais lembraria. Deus foi o buscar no deserto. Quem imaginava que Moisés estava lá? Como encontraria? Não tinha GPS, não tinha igual lá o do Elon Musk, aquela torre que encontra qualquer coisa. Não tinha. O que tinha? Um homem no meio do nada, perdido talvez, achando que todos os planos que Deus tinha na vida dele não iriam se consumar. Me lembro de um dia que eu orei ao Senhor e falei: Senhor, como os seus planos irão se consumar na minha vida? Como os seus planos que o Senhor disse que faria isso, faria aquilo, como isso vai se consumar? Eu não vejo possibilidade disso acontecer. Então Deus preparou todo um cenário, e hoje, pela bondade de Deus, eu posso trabalhar no reino de Deus. O que eu quero dizer para os irmãos é que quando Deus tem um chamado, Ele vai te encontrar. Quando Deus olha para o adolescente, para o jovem que está ali escondidinho, mas com vontade, com desejo, com prazer nas coisas de Deus, pode ter certeza, Deus vai o encontrar. Essa é a concepção, professor, que nós temos que deixar claro para os nossos alunos, que Deus vai encontrar com ele, onde ele estiver. Amém? Então, Deus não desiste daquele com quem Ele tem um chamado. Deus não muda os seus planos. Ele não desiste do encontro. Adão estava no Jardim do Éden, achando que Deus tinha esquecido dele, achando que poderia se esconder de Deus depois do pecado, mas Deus, na viração do dia, ele tinha um encontro com Adão, ele foi lá encontrar com Adão. É interessante que todo dia Deus ia lá falar com Adão. E no dia que Adão pecou, Adão vai se esconder no meio das árvores. As árvores são as desculpas que nós enfrentamos, que nós apresentamos, para se esconder de Deus. Eu não vou mais na igreja por causa disso, eu não quero mais servir a Deus por causa daquilo. São as desculpas que nós colocamos. Eu sou muito atarefado, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não posso, eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo para Deus. Tem um versículo que diz: ficarão de fora aqueles que se esquecem de Deus. É forte, irmãos, é tremendo, mas o Senhor vai lembrar daqueles que realmente se importam com Ele. Amém? Então o aluno precisa entender o amor de Deus, que é excepcional, que não desiste de nós. A vida de Moisés pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos. O primeiro período de 40 anos foi no palácio de Faraó. O segundo período foi no deserto. E o terceiro período já com o povo hebreu na peregrinação, caminhando para a terra prometida. Esses 3 períodos nós precisamos enfocar cada parte desse período, os detalhes desse período dos nossos alunos, trabalhar esses períodos, o período que ele ficou no palácio, o que aconteceu com ele, como ele aprendeu, o que ele deixou de aprender. Se os irmãos puderem buscar em pesquisas, fazer pesquisas nesse sentido, para trabalhar esses períodos individualmente, trabalhar esses períodos e mostrar para os alunos o que aconteceu em cada fase da vida de Moisés, desses 40 mais 40 mais 40, ao total 120 anos. Então o professor tem essa missão de trabalhar esses períodos e demonstrar, principalmente no primeiro período, falar sobre o aprendizado que ele teve ali com o Faraó, tudo que ele aprendeu, a ciência, as coisas, a tecnologia que tinha no Egito, que era uma tecnologia muito alta para a época. Inclusive hoje pessoas discutem sobre a tecnologia que havia ali no Egito. No deserto, o que aconteceu com ele no deserto, apesar de não ter muitos detalhes bíblicos, mas
a parte do deserto, e por fim, a peregrinação, quando ele é chamado por Deus e ele começa a ter um diálogo com Deus ali, de fugir da presença de Deus, onde ele começa a argumentar com Deus e querer dizer que ele não era capaz, e aí Deus fala que vai chamar Arão, seu irmão vai com você, Moisés, não precisa ficar com medo, mas Senhor, eu sou homem duro de palavras. Então toda essa argumentação, que muitas vezes o chamado na vida do adolescente, do jovem, é resistido, né? É um chamado resistido, e que eu queria que os irmãos falassem, abordassem isso, no sentido de que quando Deus chama, é desconfortável. Sempre que Deus chama vai ser desconfortável. Que eles não pensem que o chamado é confortável. O chamado sempre tira a pessoa da zona de conforto. Aliás, Deus não está muito preocupado, meus irmãos, em deixar você na zona de conforto. Deus quer realmente tirar você e eu da zona de conforto. Ele quer nos colocar em situações em que nós iremos experimentar coisas, ver coisas, viver momentos, viver situações que nós vamos dizer como Deus é grande. E para sentir e ver essas coisas, é preciso passar por elas. Moisés precisava passar pelo Egito, para depois sair do Egito, passar pelo deserto, para depois chegar até onde ele chegou, que foi pertinho da terra prometida. Amém? Então, no primeiro período, ele age por conta própria e não dá certo, quando ele mata o egípcio ali. No segundo período ele vai para o deserto, aí ele não se sente capacitado, aí Deus diz, mas eu não estou pedindo que você seja capacitado, eu estou dizendo que você vai. Moisés, você vai. E quando Deus chama, ele determina, meus irmãos, e é assim que nós temos que fazer, ouvir a voz de Deus. Ao ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. É isso que está escrito na palavra. E no fim, por último, terceiro período, ele tem o chamado, e ele ouve o chamado, e ele faz o que faz. E aí os irmãos abordam cada ponto com os queridos alunos. Tópico de número 2, o êxodo. Deus capacita os seus escolhidos, no subtópico de número 2.1. Moisés se sente incapaz, é verdade, ao ser chamado. Mas eu imagino que Moisés faz um retrospecto da vida dele até ali. E ele viu que ele não reunia menores condições de cumprir o chamado de Deus à sua vida. Irmãos, para pensar. Moisés, 40 anos de idade, no meio do deserto, Deus fala assim, Moisés, eu tenho um negócio para fazer com você. 80 anos, segundo período, no final do segundo período que ele é chamado. Ele está ali com 80 anos de idade, olhando para a situação, analisando a sua vida, falou, o que é que vai ser de mim neste lugar, onde ninguém me vê, ninguém sabe quem eu sou, o que vai ser de mim, tudo que eu queria, tudo que eu aprendi eu joguei fora, não tem valor nenhum. O que passava na cabeça de Moisés? O que passava na cabeça desse homem? O que passava na cabeça de Josué quando ele chega diante da muralha de Jericó e olha para aquele muro gigante e fala, o que vai ser de mim agora? Como é que vai ser o negócio? Como é que esse muro vai cair? Eu imagino que Josué começa a pensar mil coisas e de repente o Senhor aparece do lado dele com uma espada na mão, desembainhada, quer dizer, a espada na mão, e ele olha e fala, ué, quem é esse? Não é, o Senhor é o amigo nosso, é nosso inimigo, quem é o Senhor? Ele fala, eu não sou nenhum nem outro, eu sou o Senhor, eu que vou batalhar essa guerra, esse muro vai cair porque eu estou aqui, e você apenas vai obedecer as minhas palavras. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é santo, obedece a minha palavra que o muro vai cair. O Senhor sempre dizendo, fica tranquilo, não é pela sua força, mas é pela minha força, não é pela sua estratégia, mas é pela minha estratégia. Não é pelo seu poder, é pelo meu poder. Deus trabalha dessa forma, apenas obedece. A função nossa, irmãos, como professor, é orientar os nossos adolescentes, nossos jovens. Obedeça, obedeça. Não é do jeito que você acha que vai ser. Deus tem o jeito dele, a estratégia dele, a forma dele. O importante é estarmos prontos, ouvir a voz de Deus na hora certa, agir quando Deus mandar e fazer e obedecer da forma como ele manda. Então essa é a tônica desse tópico, que Deus capacita os escolhidos. Não basta, não precisa ser o bam, precisa ser a pessoa certa na hora certa. Subtópico 2.2 diz, Deus opera libertação. Após Moisés ser encorajado por Deus, ele vai ao encontro de Faraó. Faraó não deixa o povo ir, mesmo com as 9 pragas enviadas por Deus. O coração de Faraó é endurecido. E aqui um parênteses sobre a dureza do coração de Faraó. Alguns falam que Deus foi injusto porque endureceu o coração de Faraó. Cuidado, Deus não é injusto. Nunca foi, nunca vai ser e nunca será.
Deus é justo. O que ele viu? Ele viu em Faraó uma dureza tamanha que não ia se endurecer, não ia se amolecer. Então ele endureceu ainda mais como castigo pela dureza do coração de Faraó. Ele endureceu ainda mais e ele se mostrou Deus. Ele fez sim um braço de ferro com Faraó, é verdade, porque ele queria mostrar para todo mundo que ele era Deus. Ele poderia no primeiro momento, irmãos, libertar o povo ali e pôr o povo na terra prometida, mas que experiência que eles teriam se isso acontecesse? Que vivência eles teriam para contar para os seus filhos, para os seus netos, e até hoje a palavra escrita que nós temos, sabendo o que Deus fez. Então Deus quer se mostrar que Ele é Deus. Ele quer mostrar para todo mundo quem Ele é, a autoridade que Ele tem, o poder que Ele tem, que é sobrenatural, que é espetacular, que é sobre qualquer um e sobre qualquer outro. Então demonstrar aos alunos que Deus tem os seus meios para mostrar quem Ele é. Como que Deus quer mostrar que Ele é? Ele mostra que Ele é. Ele mostra de diversas formas. Às vezes ele permite que a pessoa vá parar no leito de hospital para salvar, para curar, para salvar. Então Deus tem os meios. Nós não temos que entender. Nós temos que apenas ouvir, aceitar e continuar. A nossa função é obedecer. A nossa função é seguir em frente, ouvindo a voz de Deus, sabendo que Ele está no comando. Quando eu oro, venha a nós o teu reino, eu tenho que dizer, se eu pedir a Deus para me reinar na minha vida, se eu pedir a Deus reina na minha vida, então Ele vai reinar. Ele vai me governar. E se ele está no governo, no controle, não tem como alguém estar dirigindo o carro e o outro chega, viu, peraí que eu vou pegar aqui o volante também. Ué, peraí, deixa ele dirigir o carro. Ele está conduzindo esse veículo, esta embarcação, esta aeronave. Quem conduz é o condutor, é o capitão, é o motorista. O Senhor é o motorista, Ele é o capitão, Ele é o condutor das nossas vidas. É Ele que dirige. E nós temos que compreender que Ele deu a vida e Ele tira a vida. E Ele tem meios durante a vida para nos fazer mostrar que Ele é Deus. Amém, queridos? E é essa visão e conotação que precisamos passar para os nossos adolescentes, porque são ansiosos, são preocupados, são tensos, mas precisa compreender que Deus está no comando das nossas vidas. Então depois, com a 10ª praga, o povo é liberto, com autorização ali de Faraó, porém depois ele se arrepende, nós já sabemos, ele vai ao encontro do povo para o perseguir, e aí o mar é aberto. É interessante que eu gostaria de salientar com os queridos irmãos a negociação que Faraó faz com Moisés antes de deixar o povo ir totalmente. Irmãos, essa negociação que Faraó faz, em Êxodo capítulo de número 10, os irmãos vão ver, ele diz assim, Moisés fala, iremos com os nossos jovens, nós vamos com os nossos velhos, nós vamos com os nossos filhos e com as nossas filhas, vai todo mundo, vai rebanho, vai gado, iremos porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. E aí Faraó responde, de fato, vocês vão, se eu permitir que vocês vão, só que as crianças têm que ficar aqui. O que eu quero dizer, irmãos, que aqui, essa negociação, ela acontece porque o diabo quer negociar, o diabo quer negociar conosco, vai para a igreja. Essa orientação que precisamos dar para os nossos adolescentes, nossos jovens. Você pode ir para a igreja, mas só que não precisa também deixar de ir para a balada, não precisa deixar de tomar uma bebidinha no final de semana, não precisa deixar de assistir alguns vídeos que não são adequados, não precisa deixar... Veja, irmãos, isso é negociação com Satanás. Nossos jovens, nossos adolescentes têm que ter essa visão de que nós não negociamos com o nosso inimigo. Deus não negocia valores, Deus não negocia princípios, nós somos totalmente de Deus, não é um pedacinho, não é uma parte, totalmente. Se nós somos de Deus, nós deixamos o velho homem, as práticas do velho homem para servir e olhar para Cristo. É assim que funciona e é assim que é. O inimigo das nossas almas quer negociar conosco, mas nós não negociamos com o inimigo. Amém, irmãos? Então vamos deixar claro isso para os nossos adolescentes, nossos jovens, os nossos alunos, de modo geral, que nós não negociamos com o inimigo. Quando vier as propostas do mundo para fazer coisas, mas você pode continuar na igreja. Eu não negocio com o inimigo. Por fim, o tópico de número 3, o deserto. Deus faz milagres no deserto. Ao sair do Egito e passar o Mar Vermelho, o povo passa a peregrinar no deserto. Importante deixarmos claro, irmãos, para os nossos alunos, que Moisés sabia qual era o caminho mais curto, mas foi guiado por Deus e obedeceu a sua voz. Ele sabia como chegar de forma mais rápida, mas ele foi da forma como Deus falou, pelo caminho como Deus falou, e ele fez como Deus mandou. E chegou diante do mar, Moisés, e agora? Todo mundo gritava, talvez. E Moisés vai orar ao Senhor, e o Senhor diz, por que você está clamando a mim, Moisés? Toca nas águas. Você já tem autoridade, eu já te dei a vara, toca nas águas, e elas vão se abrir.
Moisés então tocou e o mar se abriu. Irmãos, nós já temos autoridade. Nossos adolescentes, nossos jovens precisam ter essa concepção de que eles podem repreender o inimigo na cara, que eles podem vencer pelo poder da palavra de Deus, que eles não precisam ficar acuados com medo, mas eles podem clamar, eles podem repreender Satanás com autoridade. Eles têm essa autoridade, eles precisam compreender isso cada dia das suas vidas. Havia no deserto uma coluna de fogo e uma nuvem que conduzia o povo. Sempre que Deus chama, Deus nos prova, Ele também nos dá subsídios para transpor as adversidades. Ele não nos deixa sozinho, Ele vai conosco. O maná, irmãos, era diário. O maná era diário. Não podia pegar maná para o dia seguinte. O maná tinha que ser pego dia após dia. Somente no sábado que podia pegar, ou melhor, na sexta que podia pegar, porque daí no sábado não podia colher. Mas todos os outros dias tinha que colher o maná. E o maná significa a palavra de Deus. Os nossos queridos alunos têm que ter essa visão de que todo dia precisa buscar o Senhor, senão não vai ter forças para transpor as barreiras, senão não vai conseguir vencer as adversidades, não vai ter sustento suficiente. O maná era o alimento, não vai ter sustento para a sua alma para conseguir transpor e vencer as adversidades. Um dia sem orar, no outro dia já fica fraco, não tem condições de vencer. Que nós possamos passar isso para os nossos queridos alunos. 3.2, fé e incredulidade. Os 10 espias se deixaram abalar pela aparente força do inimigo e desanimaram. Eram 12, 10 disseram que não vai rolar, disseram que não dá certo. Veja, irmãos, eles estavam diante da terra prometida, foram enviados para olhar a terra prometida, 12 pessoas, somente 2, Josué e Caleb, puderam ao final dizer, Deus vai nos dar a vitória. E 10 começaram a apresentar os problemas. E não é assim nos dias de hoje. Nós podemos sim olhar o lado meio cheio do copo, mas nós queremos olhar o lado meio vazio do copo, não é? Então o que acontece ali, queridos, é que essas pessoas que tinham fé, que eram Josué e Caleb, tiveram que fazer um ato de rasgar suas próprias roupas e demonstrar para todo mundo ali que estavam indignados com aquele comportamento dos outros 10 que viram tudo aquilo ali e nada estavam fazendo a respeito, que viram a glória de Deus, que viram que Deus tinha, que viram que a terra era boa de verdade, que viram que tinha coisas boas, que trouxeram vamos dizer assim, amostras da terra, amostras dos frutos, e mesmo assim eles não conseguiam encorajar-se para tomar uma decisão de entrar na terra prometida. Irmãos, nós vamos ter no nosso meio pessoas que vão se desanimar, mas nós não podemos deixar nos abalar por conta disso. É verdade que o nosso adversário tem certa aparência de força. Nós olhamos para o inimigo, ele pode até parecer fortão, mas nós servimos o Todo-Poderoso, que é maior do que ele, já pisou na cabeça de Satanás. Quando ele deu aquele brado na cruz, quando Jesus Cristo dá o brado, de braços abertos, ele diz, tetelestai, ou seja, está consumado. Quando ele diz isso, ele dá o brado, ele pisa na cabeça da serpente e nós, enxertados nele, na videira, nós temos a vida de Cristo para vencer e transpor os obstáculos. E por fim, o tópico de número 4, Deus completa a sua obra. Josué obtém êxito. Josué, como eu disse, uma das primeiras adversidades é a muralha de Jericó. Ele com 600 mil homens, eu imagino que mais ou menos de 2.000 a 3.000 pessoas, segundo a literatura evangélica, ele cruzou o Mar Vermelho e ele avançou. E quando chega diante de Jericó, aquela muralha, como nós já falamos, aquele obstáculo que o Senhor diz, apenas obedece que você vai ter vitória. A terra prometida então é conquistada. Josué aos poucos foi conquistando Canaã, cidade por cidade, até dividi-la nas 12 tribos de Israel. Meus irmãos, o mais importante de tudo isso, a tônica de toda essa história é compreendermos que se nós estivermos na posição, em humildade, em obediência, o Senhor vai nos dar a terra prometida, que no nosso caso é morar no céu e entrar pelas portas. Estaremos um dia sendo levados com o Senhor e essa esperança também precisamos despertar nos nossos alunos. Nós iremos morar com Cristo. Isso é uma realidade. É bem verdade que quando a pessoa é nova, ela é imatura, ela vê isso com uma certa distância, mas quando nós trazemos como professor, ilustramos, mostramos que isso é real, que isso é vivo, isso vai acontecer e é iminente, então isso vai reacender no coração deles a vontade de um dia morar com o Senhor. E para concluir, Deus conduziu o povo durante todo o processo, desde a saída do Egito até a conquista da Terra Prometida, com operação de milagres, experiências que eles não puderam
que eles não poderiam ver de outra forma, senão experimentando e ouvindo. Eles ouviram, eles sentiram e eles puderam contar isso para a posteridade deles. Tudo que Deus faz em nossas vidas, queridos, é para que possamos conhecê-lo melhor. A tribulação produz a paciência produz a experiência e a experiência produz a esperança. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você vai para o hospital, você se torna um paciente. A tribulação é a doença, você vai para o hospital. Aí você é paciente, você tem que esperar, você tem que aguardar. Aí você ganha um adesivo. Hoje em dia o pessoal coloca um adesivo amarelinho, verde, vermelho. Se você está com o vermelho, você vai ser atendido mais rápido. Se está com o amarelinho, vai demorar um pouco mais. O verdinho, então, vai demorar mais ainda, né? Então isso quer dizer o quê? Que você tem que esperar. A tribulação produz a paciência espera. Na hora certa, Deus vai dar vitória. Adolescente jovem não gosta de esperar, mas tem que esperar. A tribulação, a prova, a luta, a dificuldade vai te fazer aprender a esperar. E quando você aprende a esperar, então a tribulação produz a paciência. A paciência produz o quê? A experiência. Quando você se torna então experiente, quando você aprende a esperar, você recebe a vitória, aí você tem experiência para contar. A partir de agora você tem experiência. Veja que o povo hebreu podia contar para os seus filhos: Deus nos tirou do Egito, Deus nos fez passar o mar em seco, Deus fez maravilhas, Deus operou milagres lá no Egito, as pragas que Faraó precisou reconhecer, que Deus era Deus, tudo isso, experiência que eles podiam contar. Então o adolescente, o jovem, precisa compreender que a tribulação produz a paciência produz a experiência e, por fim, a esperança. Qual a esperança? De tudo isso, de um dia morar com o Senhor no céu. Amém, queridos? Que Deus abençoe no nome de Jesus e que essas informações que nós conversamos hoje aqui possam trazer um pouco de vida a mais, um pouco de luz mais, um pouco de conteúdo a mais para que nós possamos trazer para os nossos alunos no domingo de manhã. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.